Acho, Denise. Dá para aumentar ali? Qual que é o cheiro? É o rosa? É. Aleluia, glória a Deus. Como é que passou a igreja? O dia aí? O dia? Graças a Deus. Todo mundo feliz com o Senhor Jesus? Amém. Como eu havia prometido, eu gosto de falar e cumprir, né? Tem hora que realmente não dá, mas se puder, se der, igreja, eu te aconselho, tudo que você prometer, você cumprir. Porque o mundo espiritual recebe registro, né? Fica ligado no mundo espiritual. Então eu prometi que na Santa Ceia eu ia falar o significado da Santa Ceia. Amém? Talvez você já tenha ouvido essa mensagem, mas deixa o Senhor ministrar no seu coração. Depois de tanto que nós falamos sobre o sangue, né? O sangue, a Páscoa. Então a Santa Ceia é a nossa Páscoa. Então não poderia deixar hoje a Santa Ceia. Amém? Então abre comigo em Lucas 22. Lucas 22. Nós vamos ler do 19, só o 19 e o 20. Amém, igreja? Amém. Todo mundo achou? Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Amém. Pai, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos. Estamos aqui reunidos na tua presença. A tua palavra diz: aonde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Sabemos que o Senhor está aqui porque o Senhor é fiel. Fala conosco então, meu Pai, nos ensina. Libera o Espírito Santo para nos ensinar cada dia mais. É o que nós precisamos, queremos, que a palavra do Senhor diz que os dias são maus. Nós precisamos estar cada dia mais firmes do Senhor, cientes do que a tua palavra diz. Então nos ajuda, nos ensina. Abre o nosso entendimento nessa noite, concernente à Santa Ceia, em nome de Jesus. E você que quer dessa forma, diz amém. Amém. Pode sentar no seu lugar, a igreja dando glória a Deus. Lembrando que você está na casa do Pai. Você pode ficar à vontade para adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. O título da mensagem: o verdadeiro significado da Santa Ceia. Por que o verdadeiro? Porque às vezes as pessoas, né, elas entendem mal os mandamentos da Bíblia, as doutrinas da Bíblia, né? E por entender, não entender corretamente, agem corretamente, agem errado, né? Incorretamente. Então nós vamos entender o verdadeiro significado da Santa Ceia. Primeira coisa que eu quero explicar para a igreja é que a Santa Ceia não é um lanche. Por isso ela é tão pouquinha, ela é apenas um pouquinho de suco, um pedacinho de pão, porque não é um lanche, não é um jantar, né? O apóstolo Paulo, ele até falou, se a gente não tem comida em casa para comer, o apóstolo Paulo falou desse jeito, né? Então, nós temos que aprender, então, o que é a Santa Ceia, o que é o batismo, né? Porque tem pessoas que acham que o batismo é que leva para o céu, não é o batismo que leva para o céu, né? Então, nós temos que entender as coisas que o Senhor deixou para a gente, as ordenanças do Senhor, amém? Então, verdadeiro significado da Santa Ceia. Primeira coisa que eu quero passar para a igreja, que a Santa Ceia, um dos verdadeiros significados dela, é que é uma ordenança, é uma ordem, né? Ele falou: aquele que não bebe do meu corpo e não bebe do meu sangue, não come do meu corpo, não tem parte comigo. Então, é uma ordenança. Então, a gente tem que ficar atento quanto a isso. Quando uma pessoa não participa da ceia, é como se ela estivesse dizendo: eu não tenho parte no corpo de Cristo.
Agora, o ímpio não participar, o ímpio não ter parte no corpo de Cristo, isso aí é normal. Quer dizer, não é tão normal, mas, né? Agora, a igreja, você, nós precisamos estar cientes disso para a gente poder não ficar de fora da Santa Ceia. E quantas pessoas a gente vê ficarem de fora da Santa Ceia? Não estão valorizando a Santa Ceia. E é uma ordenança. Eu sempre falo que tudo que o Senhor colocou aqui na palavra, igreja, ele não brincou, não. Ele falou sério. Quando ele instituiu, ele estava falando muito sério. Então, quem não participa da Santa Ceia, não tem parte com ele. E se a pastora vai falar isso, a pastora é linha dura, a pastora é boca dura. É a palavra que fala. Então, o pastor, enquanto pastor, ele tem que orientar a igreja quanto a isso. Essa é uma mensagem que tem que estar sempre vindo para a igreja. Para a igreja não ficar desatenta. Quando a gente perde um ente querido, né? Passa aquele momento ali da dor, o primeiro dia, a primeira semana, o primeiro mês, é tudo tão difícil, mas depois o tempo vai. Depois a gente acostuma. Vai acostumando, né? Vai curando a alma, né? Você vai ficando curado. Então, por isso que o Senhor, Ele não quer isso, igreja. Ele não quer que você se acostume a ficar longe dEle. Porque não pode. Primeiro, porque Ele te ama. Segundo, porque nós precisamos dEle. E quem precisa mais dEle somos nós. E Ele não precisa da gente para nada. Mas eu e você precisamos dEle. Então, a Santa Ceia, ela é uma ordenança. O apóstolo Paulo ele nos ensina. A ceia é uma festa. Vamos aqui coloca aí para mim, 1 Coríntios 11. A Santa Ceia. Todo mês, essa passagem é lida. Todo santo mês, essa passagem é lida pelo pastor. 11:17. A palavra diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Olha o que o apóstolo Paulo, quando o pastor lê aqueles 2 versículos pequenininhos ali, né, quem não lê a Bíblia nem vai saber o quanto o apóstolo Paulo exortou antes de chegar neles. Né? Olha aqui, no 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, ou seja, eu não apoio, não estou satisfeito. Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Apóstolo Paulo falando que as pessoas estavam se ajuntando para servir a Santa Ceia, mas não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Misericórdia, o apóstolo Paulo falando. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas para comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as
todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Olha como é sério isso, igreja. Todas as vezes que a gente bebe do sangue, o cálice, e come o pão, o corpo, a gente está anunciando a morte dele. Estamos relembrando o que ele fez por nós naquela cruz. Vou ler de novo, no 27. 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. O apóstolo Paulo aqui escreveu essa carta, porque a igreja de Corinto eles estavam até celebrando a ceia, mas eles estavam celebrando a ceia tudo errado. Que antigamente era assim, cada um levava o seu pão, cada um levava o seu suco, e cada um, eles comiam lá, ninguém esperava por ninguém, cada um comia o seu, e quem não tinha dinheiro para levar, ficava chupando o dedo, ficava olhando. Então, isso chegou no ouvido do apóstolo Paulo, que eles estavam comendo a Santa Ceia indignamente, sendo que a Santa Ceia é uma comunhão. Jesus, quando ele partiu a ceia, ele pegou um pão, você prestou atenção aqui no que eu li, ele pegou um pão e daquele pão ele partiu e deu a todos, ou seja, todos comeram do mesmo pão. E não era isso que estava acontecendo. Eles estavam levando, os mais ricos levavam os melhores, né, as coisas melhores, os menos ricos levavam os mais ou menos, e os pobres não levavam nada. E eles se banqueteavam ali dentro da igreja, e estava aquela confusão, aquela bagunça, aquela falta de comunhão. Chegou no ouvido do apóstolo Paulo, e ele instituiu essa parte aqui da Bíblia que eu li, que você viu, que a gente tem que esperar uns pelos outros. Não podemos beber a ceia indignamente. Beber a ceia, tomar a ceia indignamente é isso, igreja. É não discernir a necessidade do nosso irmão. Muitas vezes a gente acha assim, quem está em pecado não pode participar da Santa Ceia. E às vezes a gente julga aquela pessoa por ela não poder participar da Santa Ceia. Quantos irmãos às vezes estão olhando ali o irmão, ficam observando para ver, sabe que o irmão cometeu um deslize, fica ali olhando para ver se o irmão vai participar da Santa Ceia. E quando vê o irmão pegar, olha, está participando, descarado, não tem vergonha na cara, está em pecado, está pegando a ceia, fazendo juízo, sendo juiz do outro, sendo que nós temos que ser juiz de nós mesmos. A palavra fala: aquele que confessa seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia, igreja. Nós não podemos julgar ninguém, não podemos excluir ninguém da ceia. A ceia é do Senhor. Por isso que os irmãos, quando vão servir, eles servem para todos, porque a ceia não tem dono, a ceia é do Senhor. Então o apóstolo Paulo estava nos ensinando isso. E a ceia, ela é uma festa, é uma celebração. É por isso que chama celebrar a ceia, porque ela é uma celebração espiritual. É uma celebração que a igreja não poderia deixar de participar dessa celebração. É o seu dia de estar celebrando com o seu Senhor. De celebrar com Ele. Se você ama tanto Ele, no
dia de celebrar Ele, no dia de estar ali em comunhão com Ele e com os outros irmãos. Cadê você? Cadê eu? Cadê a gente? Não podemos deixar de participar. É uma festa. Nós temos que estar nessa festa. Só que para a gente estar nessa festa, tem alguns critérios, sim, tem, claro que tem. Mas isso é com cada um. É cada um examinando a si mesmo. É você examinando você. Eu examinando eu. Por isso que ela tem que ser servida sempre. Para a gente estar sempre se consertando. Porque o Senhor sabe, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ninguém pode julgar ninguém. Ah, você mentiu. Ah, você falou mal. Ah, você fez fofoca. Isso aí, quem pode julgar é o Senhor. Então tem alguns critérios? Tem. Vamos ver o que o primeiro. Primeiro critério. O que eu tenho vida para participar desta festa? Porque a Santa Ceia é para a igreja. É para mim, é para você. Eu já ouvi alguém falando que serviu a Santa Ceia com uma pessoa que nem gosta de crente. Ah, ele teve que ir lá porque aconteceu isso e ele teve que ir na igreja e tinha Santa Ceia, aí serviram para ele e ele recebeu, mas deixamos ele tomar. Não podia. Por quê? Porque a Santa Ceia é para a igreja. Se a pessoa não entende nada, se a pessoa não tem comunhão, se ela não sabe nem o que ela está fazendo, aí é diferente, é ou não é? Se a pessoa não sabe discernir nada, vai pegar aquilo ali como uma... Quer ver como é que é isso? Quer ver o bolso? Pura curiosidade. Então eu tenho que perguntar, eu tenho vida para participar dessa festa? Eu conheço o dono dessa festa? Eu quero o dono dessa festa? Olha como é que implica muito diferente de ser uma pessoa que já está na igreja. Implica muito diferente. Eu conheço o dono dessa festa. Eu tenho vestes preparadas, lavadas, alvas, para estar nessa festa. Eu fui justificado pelo dono dessa festa. Porque todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Se você já foi ao Senhor, talvez você seja aquela pessoa assim, eu distanciei, eu estava distante, mas hoje eu estou aqui, quero participar. Ei, ele não distanciou de você, foi você que se distanciou dele. É diferente. É diferente de uma pessoa que nunca nem ouviu falar. O que é Santa Ceia? Como é que é isso? Não, me dá um pouquinho aí, deixa eu ver como é que é. Deixa eu ver o gosto. Será que eu tenho vestes lavadas no sangue de Jesus? No sangue dele? Eu tenho vestes preparadas? Vestes alvas de justiça para participar desse banquete? Oh, glória! Eu acredito que ele morreu, olha aí. Eu acredito que ele morreu por mim. Eu recebo essa morte. A Santa Ceia é para quem recebe, igreja. É para quem recebe a morte, o sangue dele. É para quem recebe. Às vezes a gente interpreta errado a Santa Ceia. Se você recebe, recebe a ceia. Ah, pastor, mas eu pequei. Recebe a ceia. Se a ceia não puder te limpar, te lavar, te perdoar, o que não pode participar da Santa Ceia é quem não conhece ele, quem nem sabe quem ele é, quem não recebe ele, o sangue dele, quem não recebe a morte dele. Eu acredito que ele morreu em meu lugar. Ele morreu em meu lugar. Eu tenho um apetite espiritual para saborear dessas iguarias. Eu estou ansioso, meu coração bate forte, meu coração dispara por essas iguarias. Olha como é diferente. Isso soa mais ou menos parecido, sabe como? Com aquela mensagem que eu já preguei e vou voltar a pregar, sobre eu blasfemei contra o Espírito Santo. Quantas pessoas, às vezes, por dar um deslize, dar um vacilo, ela acha que ela blasfemou contra o Espírito Santo, e ela fica preocupada, pastor, eu estou preocupada, eu acho que eu blasfemei, sem querer, eu tive um pensamento, ou eu falei algo. Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Eu estou preocupada.
Não, você não blasfemou. Porque só o fato de você estar tão preocupado, tão chateado, isso aí já é o maior indício que você não blasfemou. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo se mantém blasfemando. Dedica tudo que o Espírito Santo faz, a tudo que Jesus fez pelo Espírito Santo ao diabo. Dá glória ao diabo e não ao Senhor. A mesma coisa é a Santa Ceia. Se eu acredito que Ele morreu em meu lugar, se eu me julgo o pior das pessoas, mas eu preciso dela. Você está entendendo, igreja? Às vezes a gente coloca o Senhor. Eu tenho a intolerância, mas a intolerância contra o pecado. Contra aquela pessoa que não quer nada com Deus. Mas quando aquele pecador que se arrepende, aquele que confessa o pecado e deixa alcançar a misericórdia. Amém. Tudo que o Senhor quer de mim e de você é um coração quebrantado, desejoso, arrependido, desesperado por Ele. Desesperado pela Santa Ceia. Antes de eu ser ungida pastora, às vezes acontecia assim, de não dar para ir na Santa Ceia, que era um culto que eu não perdia de jeito nenhum na igreja. Mas às vezes algo aconteceu ali muito importante que não deu mesmo. Mas aquele mês arrastava. Isso quando eu não ia em outra igreja para receber em outra igreja. Mas quando eu não ia, aquele mês se arrastava até chegar a outra Santa Ceia. Nós não podemos ficar. Nós temos que ficar assim, desesperados por ela. Não perdermos ela. Eu já recebi Jesus como Salvador e Senhor e creio que o seu sangue me lavou e já deixei os meus pecados. Porque se eu participar do corpo sem essas verdades reais em minha vida, estarei participando indignamente. Olha aí. Qual é o verdadeiro significado, então, pastor, da Santa Ceia? O que ela significa? A igreja já ouviu tanto falar da Páscoa, né? Falei tanto da Páscoa aqui nesses cultos para trás aí. Se você ver, puxar na live, você vai ver. A Santa Ceia significa Páscoa, igreja. Significa Páscoa, passagem. Passar por cima. Foi quando o Senhor instituiu para Moisés matar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas lá do Egito, já falei várias vezes. E ele mandou comer aquele cordeiro, mas ele também mandou comer ervas amargas. Por isso que a nossa Páscoa não tem coelho de Páscoa, não tem chocolate na nossa Páscoa. Porque na Páscoa verdadeira tem a erva amarga. E nós não podemos aceitar essa substituição de Satanás, que quer substituir o que é amargo pelo que é doce, porque o pecado é doce. E o Senhor já mandou comer amargo para nunca mais lembrar, aliás, nunca mais esquecer daquele lugar. Comer ervas amargas era para não esquecer de onde eles saíram, de onde o Senhor os tirou. Significa isso, passagem, ervas amargas, memória. Oh, aleluias. E a Santa Ceia hoje, igreja, oh, diaconisa abençoada, Deus abençoa. A Santa Ceia hoje, ela substitui a Páscoa judaica. Nós não somos judeus. O judaísmo é uma outra... Vou nem falar outra religião, porque o cristianismo não é uma religião. Jesus não é religião. Jesus é um caminho. Ele não é religião. Mas o judaísmo é uma religião. E lá tem tudo o que tinha aqui na Bíblia. Só não tem a arca com a presença, porque a arca com a presença está aqui, ó. Glória a Deus! A arca com a presença está aí, ó. Eles têm tudo, tem a Torá, tem
O que mais? Candelabro. O candelabro. Tem. O que mais? Tem todos os rituais lá do judaísmo. Eles só não têm a arca com a presença. Porque hoje você e eu somos a arca. Então, a nossa ceia, ela substitui aquela Páscoa que eles até hoje celebram lá. Porque a Santa Ceia, ela celebra a liberdade em Cristo. Você é livre. Você é livre. Então, o que o Senhor Jesus na Santa Ceia, ele ensina para mim e para você? O que ele ensinou aqui? Primeira coisa, que o poder do inferno e da morte não pode mais te tocar. O poder do inferno e da morte, o poder dos demônios, as doenças deles, as mazelas deles, não podem mais te tocar, não podem mais nos tocar. A palavra diz, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Ele nos ensinou, a primeira coisa foi isso. Então, por isso que ele falou, fazer isso em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. O que significa memória? Não é in memoriam. Porque a gente sabe que quando fala in memoriam, é quando é em memória de uma pessoa que já morreu, é ou não é? Mas ele está falando em memória. Por que em memória? Porque o nosso morreu, mas ele ressuscitou. Não é em memória de uma pessoa que está morta, não. É em memória de uma pessoa que está viva e daqui a pouco está voltando. Aleluia! Daqui a pouco está chegando aí. E não esquece, não, daqui a pouco eu estou de volta. É igual quando a gente sai, né? Amanhã eu estou voltando. Estou de volta. Esquece de mim, não. Ano que vem estou de volta. Então é em memória dele. O que isso quer dizer? Olhar para trás. Olhar para a cruz. Ele está falando, ei, olha para a cruz. Olha sempre para a cruz. Não tire os olhos da cruz. Fazer isso em memória de mim. Olha o que foi feito na cruz. Todas as vezes que tomamos o cálice e o pão, estamos anunciando. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu. Ele pagou a nossa conta. A nossa conta está paga. Está paga. Então ele está falando, toda vez que você fizer isso, você está fazendo isso em memória. Lembrando disso, a sua conta está paga. Na hora que o acusador da sua alma vier te acusar, ei, a minha conta está paga. Ele já pagou a minha conta. Aleluia. Minha conta está paga. Foi paga lá na cruz. Todas as vezes que tomamos o cálice e o pão, estamos anunciando a morte dele. A ceia fala para nós do grande amor de Jesus. Na noite em que ele foi traído, na noite em que ele foi, onde todos o abandonaram, e um ali traiu. Eu fico imaginando aquela noite. Ele serviu essa Santa Ceia, jantou com os discípulos e mais nada, igreja. E ele ficou até domingo sem comer mais nada. Eu sempre falo isso. Jantou ali. Teve aquela noite de açoites, aquela noite de covardia. No outro dia ele foi para a cruz. Pensa se alguém levou um café com pão para ele. Pensa se alguém levou um marmitex, uma quentinha para ele. Foi até morrer. Até na hora de morrer. Eu fico imaginando, morreu com a barriga vazia, morreu com fome. Muito triste. Porque você ficar de quinta-feira à noite e até na sexta-feira de tarde sem comer nada, ainda perdeu o sangue todo. A ceia está falando para nós do grande amor dele. E isso tudo foi por mim e por você que foi feito. Na noite em que ele foi traído, o mesmo sendo traído, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo tratado com maldade, e é tão incrível que ele já sabia, ainda assim ele aceitou porque ele nos amou tanto. Então a ceia é para a gente lembrar quem
te ama, quem te amou, alguém te amou muito, alguém te ama tanto que pagou esse preço por você. Então a sua autoestima tem que levantar, pelo menos na Santa Ceia, a nossa autoestima tem que levantar. Aquela pessoa que não se sente amada, na Santa Ceia, poxa vida, não tem como não se sentir amado. Poxa vida, eu fui tão amado. Eu fui tão amado por Ele. E a Santa Ceia vai falar isso para mim e para você. Porque ela é uma nova aliança. Ela é o símbolo da aliança que Ele fez com você. Filha, filho, eu faço contigo essa aliança. Uma aliança de sangue. Aliança de sangue. Antigamente tinha muito isso lá no lado lá do Oriente, dos orientais lá. Que quando eles queriam fazer uma aliança um com o outro, né? Um pacto, mas assim, aquela uma pessoa rica com uma outra rica, sei lá, um político, não sei. Eles pegavam uma gota do sangue, pegavam uma taça e cortavam o pulso de um e do outro, pegavam a gota de sangue dos dois ali e deixava cair naquela taça ali, e eles tomavam aquilo, e eles, um tomava, o outro tomava e falava, agora nós temos uma aliança. Tudo que tiver para você tem para mim. Tudo que tinha para um, tinha para o outro. Se um morresse antes do outro, o outro cuidava da família do outro. E se quebrasse a aliança, era digno de morte. As loucuras dentro do povo para lá. Hoje, graças a Deus, aqui não tem isso, né? Então, o Senhor está falando, eu fiz uma aliança de sangue com você, mas você não precisou dar sangue para Ele, só Ele derramou o sangue. O sangue dele foi suficiente para mim e para você. Ele derramou todo o sangue, Ele não reservou nada de sangue, Ele deu todo o sangue. Aleluia! Glória a Deus! E Ele demonstrou esse amor, essa entrega para mim e para você. E hoje você tem a liberdade. Você é livre por causa dele. Você tem essa liberdade em Cristo. Então, outra coisa que a Santa Ceia vai nos ensinar, que a ceia não é um funeral. Ela é uma festa. Foi o que eu já falei. Ela é uma festa, mesmo sendo anunciado morte. Mesmo falando de morte, para mim e para você, é uma festa. Aonde é que você pode anunciar, celebrar uma morte com alegria? Só a morte de Jesus. Porque todas as mortes são celebradas com dores, com choro, com lágrimas. É ou não é? Aquele ofício fúnebre ali, está cheio de gente chorando, cheio de gente triste. Mas a do Senhor Jesus, Ele está falando, ei, se alegrem. Eu trouxe vida para vocês nessa morte. É uma festa, não é um funeral, é alegria. Alegria no Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É uma festa, mesmo sendo anunciada a morte dele. Ele celebra com ação de graças, agradecendo por estar morrendo. Ele foi para a morte como um rei que ia ser coroado. Ele foi por mim e por você. Aleluia. Ele não levou em conta o sofrimento, mas a alegria que estava proposta, que era eu e você estarmos de volta nele. Ele não levou em conta se ele ia sofrer. Ele só pensou em mim e em você. Ei, que amor é esse, igreja? Jesus não foi à cruz murmurando, lamentando. Ele foi à cruz como um rei que foi caminhando para ser coroado. Por isso o diabo ficou louco. E até hoje ele é louco. Porque ele não entendeu esse feito do Senhor Jesus. E muitos não aceitam esse feito, mas eu e você aceitamos. Aleluia! Ele não levou em conta o sofrimento, a alegria de nos comprar, de nos conquistar, foi muito maior. Foi muito maior que a dor. Oh, aleluias! Ei, Jesus grande, maravilhoso.
Isso é o significado da Santa Ceia, igreja. Está falando para você olhar para trás. Lembra do que ele fez, não esquece não. Quando olhamos para o passado, podemos ver que ele morreu. E ele morreu em meu lugar, em seu lugar. Essa morte era para mim, era para você. Essa morte era dolorosa. Era para nós. Mas ele escolheu morrer por mim, por você. Hoje você pode ter vida. Tem até um hino, né, que canta: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eita glória, aleluia! Ele está vivo, igreja! Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Então é isso, foi uma morte substitutiva. Ele morreu em seu lugar. A Santa Ceia te lembra isso. Ei, alguém morreu por você. Ei, você estava a caminho da morte e é uma morte eterna. Mas ele entrou na sua frente, virou você. Agora você pode caminhar para o céu. Agora você tem vida. Ele carregou no seu corpo, no madeiro. Carregou lá no madeiro os nossos pecados. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Ele foi moído. Ele ficou aí. Não dava para ver. Quase que invisível, assim, os traços dele não dava para ver. Irreconhecível, aliás. Não dava para reconhecer. Quem estava ali não reconhecia. Não reconheceria ele. Tanto que ele foi machucado, foi moído, de tal forma que aquela pessoa, porque em Cristo morreu, hoje ela pode ter consciência da mais completa salvação e perdão. Ô igreja, a gente só ouve falar, mas se a gente pudesse estar lá para ver como que foi aquela cena tão triste, tão triste. Ele não quer ser lembrado por causa dos seus milagres, igreja. Ele não quer ser lembrado por causa dos seus ensinos. Ele quer ser lembrado por causa da morte dele. Sempre falo aqui, os milagres, os ensinos, tudo que ele fez porque ele nos ama, porque ele amava, porque ele cuidava. Era apenas um cuidado dele, mas ele veio aqui para morrer. E ele quer ser lembrado, não, nossa, quantos milagres que ele fez, nossa, como ele fez tanta coisa. Não, ele quer ser lembrado pela morte dele. Por isso que ele falou, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Lembra do que eu fiz? Aleluias. Outra coisa que Jesus nos ensina na ceia. Ele falou, fazer isso em memória de mim. Agora ele fala com a gente olhar para frente. Para que todas as vezes que você comer, olhar para frente até que ele venha. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Faça até que eu venha. Olha para frente. Ele está falando, é uma celebração de esperança. Vai fazendo aí, esperando, porque daqui a pouco eu estou voltando. Está falando para a gente, olha para o futuro. Mantenha olhando para o futuro. Olha para a cruz e olha para o futuro. Olha o que eu vou fazer agora. Nós aguardamos a volta de Cristo. Temos nossos olhos fixados nesta promessa. Essa é a verdadeira promessa. Ele vai voltar. O mundo está aí, vivendo a vida como quer. Faz o que quer, pensa o que quer, fala o que quer, vão aonde quer. Mas eu e você não somos do mundo. Nossos pensamentos têm que ser lavados pelo sangue de Jesus. Nossa boca tem que ser lavada pelo sangue de Jesus. Nossos olhos têm que ser lavados pelo sangue de Jesus. Porque nós temos uma esperança. Ele vai voltar.
Você não vai aonde você quer. Você não pensa o que você quer. Você não faz o que você quer. Por quê? Porque você tem alguém que faz isso por você. Você é guiado pelo Espírito Santo. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você não faz o que você quer. Você tem a mente de Cristo, olha. Se você tem a mente de Cristo, você não pensa o que você quer. Você pensa o que Ele pensa. E nós estamos aguardando isso. Todas as vezes que assentamos à mesa do Senhor, nós estamos colocando nossos olhos para frente, aguardando o grande dia do Senhor. Fazer isso todas as vezes. Todas as vezes. Terceira coisa que ele nos ensina: olhar para dentro. É o presente. Olhar para nós. Paulo diz que nós não podemos ser apressados a sentar à mesa. Por isso o apóstolo Paulo falou: espere toda a igreja receber. Examina-te, pois, agora. Olha como que está aí dentro. Olha como que está a situação. Olha como que estão os pensamentos. Olha como que está. É o presente. Olha como que está a vida. Que está falando, pensando. Examina-te primeiro, para depois participar. Faça um autoexame. Não podemos participar da mesa de forma indigna, ou seja, sem os atributos essenciais. Temos que nos examinar primeiro, fazer uma autorreflexão, um exame pessoal de arrependimento verdadeiro e de volta para o Senhor, porque nós não podemos brincar, igreja, com a coisa sagrada. Ah, me perdoa hoje, mas amanhã está de novo. Ah, me perdoa de novo, ah, me perdoa de novo. Senão o Espírito Santo vai fazer igual Sansão. Sai e nem avisa. E vira apenas um ritual. Como podemos participar de forma digna? Nós não temos virtude em nós para esse banquete. É pelo sangue de Jesus. Aí entra o sangue de Jesus. Aí entra o Espírito Santo. Aí entra o pedido de perdão. O mérito é dele, a dignidade é dele. É confiar na morte sacrificial dele. Porque é ele que nos garante. É ele. Nós precisamos ter cuidado, reverência, respeito pela santidade da Santa Ceia. Oh, aleluia. Nós não podemos fugir dela. E aí, igreja? A Santa Ceia, eu sempre falo, né? Ela é o mediador, né? Eu não posso participar dela de qualquer maneira, brincando, zoando, com falta de reverência. Eu tenho que participar com arrependimento, quebrantamento, o quebrantamento necessário. Mas eu também não posso ficar sem participar. Eu não posso ficar sem ela. Ah, Jesus. Ninguém é juiz do irmão, mas é juiz de si mesmo. Eu não posso ser seu juiz, mas você pode ser seu juiz. Você pode julgar a si mesmo. Se nós ocuparmos o nosso pecado, nós não teremos tempo para ocupar com o pecado do outro. É ou não é? Se a gente se ocupar com o nosso. Se nós tentar ocupar e tirar o cisco do nosso olho, nós não vamos ter tempo para tentar tirar o cisco do olho do outro. A trave do nosso olho vai estar tão... O Senhor falou, tira a trave do seu, depois você tira o cisco do outro. E às vezes, né, o que está em nós é muito maior. Quarta coisa que Jesus nos ensina: olhar ao redor. Somos um só corpo, uma só família, um só rebanho. Não posso participar indignamente mais uma vez. O que é participar indignamente, pastor? Com ódio no coração, com mágoa, com o coração cheio de rapina, cheio de ressentimento. A palavra do Senhor diz: se você vem no altar para entregar uma oferta e lembrar que tem alguém com alguma coisa contra você, volta lá, deixa a tua oferta, volta lá, reconcilia com aquela pessoa, faça as pazes, depois você volta e entrega a sua oferta.
Nós não podemos, igreja. Temos que levar a sério. As coisas do Senhor são sérias. O Senhor, Ele requer uma igreja lavada e remida. No sangue de Jesus, não é de blá blá blá, de boca para fora. Ah, eu sou lavada, eu sou remida, Jesus já me lavou. Eu preguei aqui várias vezes. Tem que aspergir o sangue. Sangue na bacia não resolve nada. Nós temos que aspergir esse sangue na nossa vida. Não é só falar, ah, Jesus já fez. Eu estou na graça. Falei sobre a graça também. A graça não nos dá a base para pecar. Ele não nos salva do pecado, no pecado. Ele nos salva do pecado. Se Ele já te salvou do pecado, fique longe dele. Porque Ele não vai te salvar do pecado. Nós temos que tomar cuidado. Ficar no pecado na hora que Ele buscar, requerer a gente. Se tiver no pecado, não vai. A graça não te salva do pecado. Ela te salva dele. Aquele que recebe tem que deixar o pecado. E esse é o segredo. Esse é o simbolismo. Esse é o significado da Santa Ceia, igreja. É você estar sempre lembrando. Sempre lembrando do que foi feito naquela cruz. Sempre esperando. Ele vai voltar. Ele foi, mas ele volta. Ele subiu, mas ele desce. Ele vai nos buscar. E a Santa Ceia é para a igreja ter comunhão um com o outro. Hoje a Santa Ceia é servida aos irmãos. Recebe a Santa Ceia, espera uns pelos outros. Se tiver algum irmão que não tem comunhão, vai lá. Leva o seu cálice e troca com a comunhão com aquela pessoa. Fala, eu tenho comunhão com você. Faça as pazes. Nós não podemos, igreja, participar indignamente. Brincar com coisa sagrada. Amém? Esse é o verdadeiro significado. Essa é a nossa Páscoa. Essa é a celebração da Páscoa. Eu quero que você feche os olhos. Deixe o Senhor continuar falando no seu coração. Nós vamos servir a Santa Ceia agora. Você já entendeu? Vai lembrando o que Ele fez por você. Vai adorando a Ele por isso. Vai agradecendo aquele sangue. Não fosse esse sangue, o que teria sido? Aonde nós estaríamos, igreja? Se não fosse o sangue de Jesus na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa o Espírito Santo continuar ministrando seu coração. Aleluias. Glória a Deus.